nesta quinta-feira. Quero convidar você a ler a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer essa leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, que está para fora. Amém. Vamos lá. Amém. Vamos dar o oportunidade para nós. Senhor, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos, glorificamos, adoramos o Teu santo nome, Pai. Queremos externar a nossa gratidão, nosso coração agradecido pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, Senhor. Queremos Te agradecer pelo Teu Espírito Santo, Pai, que tem nos acompanhado, tem nos impulsionado, nos motivado a vir na Tua casa, Senhor Deus. Queremos, Senhor, Te agradecer por causa desta vontade de Te adorar cada vez mais, de Te servir. E para isso nós estamos aqui, Senhor, para melhorar, para aprender mais de Ti, para que o Senhor nos capacite. Este culto tem, Pai, também por finalidade deixar-nos servos melhores de Ti, para quando chegar pessoas novas na Tua casa, nós estarmos com condições de acolhê-las, Pai, e testemunhar o que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse momento ímpar de estarmos aqui na Tua casa. Prepara-nos convenientemente para receber a Tua palavra. Nós agradecemos todas essas bênçãos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Vamos juntos louvar o nome do Senhor.
Eu te louvarei, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentar? Amém. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu sempre, antes de compartilhar a palavra, a gente sempre lembra, né, do propósito do nosso estar aqui na quinta-feira. Não que a gente não tenha propósito específico em outros momentos, mas particularmente na quinta-feira Deus deu uma direção para nós meditarmos na palavra, termos a direção do culto, a questão da cura, do cuidado de Deus para conosco. Então a gente sempre traz uma palavra voltada para esse tema, né? E a gente tem tantos textos que nós podemos compartilhar de Jesus cuidando dos seus discípulos, Jesus cuidando das pessoas, não cuidando daqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão passando por problemas, né? E esse texto particularmente é um texto que é muito conhecido, né? Está no Evangelho de Mateus também, no Evangelho de Lucas. E eu escolhi o texto de Marcos para nós meditarmos nesse texto onde fala do cego Bartimeu, que é filho de Simão. Então, para nós entendermos o contexto, né, Jesus estava em direção a Jericó, caminhando com uma multidão atrás dele, né, uma multidão seguindo Jesus. E alguns sermões atrás, eu falei a respeito disso, né, falei
que a multidão seguia Jesus e parece que Jesus ficou meio incomodado, que a multidão só estava querendo saber de oba-oba, né? Queria ver milagre, queria ver coisas acontecendo. Então Jesus, ele para e fala para a multidão: aquele que não abandonou o pai, a mãe, aquele que não tem prioridade, né? Esse não é meu discípulo. Então foi uma palavra dura, porque Jesus, e aí é uma interpretação, mas eu imagino que Jesus estava já incomodado com aquela multidão que o seguia, mas não produzia nada, né? não fazia diferença o caminhar com Jesus. Estavam caminhando com Jesus porque era interessante, eles eram curiosos, Jesus fazia milagres, coisas diferentes, né? Diferente de hoje, que nós temos tantas opções de lazer. Eu imagino que naquela época qualquer coisa que acontecesse fora do comum já era motivo de juntar um monte de gente, né? E aí então eu percebo Jesus, ele está junto de uma multidão, né? Uma numerosa multidão, o texto fala, né? E aqui nós vemos Bartimeu, né, que era cego pela sua cegueira. Isso o levou à mendicância, ele se torna mendigo, né? Ou seja, ele é excluído da sociedade, vive à margem, tanto é que Jesus o encontra no caminho. Isso era muito comum, as pessoas que eram consideradas impuras ou doentes, não é, contagiosas, tinham algum tipo de deformação ou enfermidade física visível, ela era colocada de lado, ela era colocada à margem da sociedade e vivia a partir da boa vontade das pessoas que passavam. Então não era diferente. Quantas pessoas já não passaram ali, não deveriam ter passado por Bartimeu, né, por esse cego? Quantas pessoas não o ajudaram, deram alimento para ele, quem sabe água ou até mesmo uma capa ou algo para ele se proteger, mas ele continuava do mesmo jeito. E isso me chama a atenção para a gente compartilhar, trazer um pouco para a nossa realidade, né? Nós temos muitas pessoas, organizações que ajudam muita gente, né? E eu acho bom isso. Inclusive a própria igreja metodista, ela é conhecida pela ação social, né? Muitas igrejas é conhecida também pelas escolas para pessoas especiais, então, mas o que a gente encontra no mundo, né? E a gente às vezes fala de mundo, a gente precisa parar um pouco de pensar que o mundo só tem gente maldosa, gente violenta, gente egoísta. É verdade, tem mesmo. Mas nós encontramos também nessa sociedade que nós vemos, no mundo em que nós vemos, pessoas com bom coração, com boas intenções que ajudam, né? Às vezes a gente passa, tem gente entregando cesta básica, alimento para aquelas moradores de rua, né? A grande diferença, né, seria aí a pergunta que eu me faço, eu quero compartilhar com vocês também, não é? Qual é a diferença? O que nós temos de diferente para entregar para essas pessoas? Tá? E a questão é a seguinte: nós não podemos cometer o mesmo erro. Primeiro, de não ajudar. Primeiro erro é não ajudar, porque o não ajudar significa que a insensibilidade, né, a falta de compaixão, a egoísmo, a interesse próprio, né? Então, não ajudar, não ter um coração disposto a ajudar o próximo é algo que nos afasta do princípio do Evangelho de Jesus. Mas também o ajudar sem transformar, sem mudar, também é uma falha. E aqui nós encontramos esse cego, ele já estava cego, não sei há quanto tempo, quantas pessoas o ajudaram, né? Só que a ajuda que ele recebeu supriu a sua necessidade, é verdade, mas ele continuou do mesmo jeito, continuou cego, né? Por quê? Porque as pessoas que o ajudaram também eram cegas espirituais. Elas não tinham Jesus, elas não tinham a luz que vinha de Jesus, elas não tinham a autoridade do nome de Jesus, né? E aqui, até então, não havia ninguém com essa autoridade, com esse poder. A gente tem no Antigo Testamento pessoas que Deus usou para fazer milagres, enfim. Mas o que me chama a atenção é essas pessoas estavam caminhando por Jesus, mas ainda estavam cegas, né? Porque quando ele começa a chamar por Jesus, né, muitos repreendiam, ou seja, a multidão que estava seguindo Jesus estava repreendendo o cego, né? Ou seja, além de não ajudar o cego, ainda estavam mandando ele ficar quieto. Ou seja, havia uma cegueira espiritual naquele meio.
E aí Jesus então usa esse momento para quê? Para esclarecer para aquelas pessoas. Né? Primeiro, que ele não faz acepção de pessoas. E que ele prefere curar uma pessoa do que caminhar com uma multidão que não faz nada. E isso para nós é muito interessante, é muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente se acha pequeno como igreja. A gente se acha pequeno como cristão, como parte do corpo de Cristo. Mas entenda que na nossa pequenez, nos nossos medos, nas nossas limitações, na nossa fragilidade, se nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus ele tem prazer em nos usar muito mais do que uma multidão que se reúne, mas continua certo. E hoje o que nós vemos nos nossos dias é uma multidão de cegos frequentando igrejas que se transformaram em palcos, em espetáculos, né? Esperando um entretenimento, uma música, um louvor, uma dança, algo extraordinário, né? E se isso não acontece, a pessoa sai triste, sai frustrada. Por quê? Porque está agindo exatamente com aquela multidão, está perto de Jesus, mas continua certo. E Jesus ele quer curar exatamente isso, né? Em nós, e através desse texto nós percebemos que Jesus ele trabalha alguns elementos na vida desse servo. Primeiro, ele restaura a identidade do servo. Aquele servo ele passa a ser tratado, né? Com a autoridade de Jesus, e a autoridade de Jesus transforma aquele sujeito, aquele homem, né? Ele passa a ter voz, passa a ter vontade, passa a ter importância, passa a ter relevância. Por quê? Porque ele estava do lado de Jesus, e quando ele estava do lado de Jesus, a multidão deixou de falar para ele se calar. Passaram a ver o que estava acontecendo. Talvez muitos, pela curiosidade, queriam acontecer se ia conseguir curar ou não, mas o fato é que Jesus, com a sua atitude de tratar aquele servo, ele cala a multidão que não faz nada. Ele cala a multidão que está ao lado de Jesus, mas está inerte, inoperante, inútil, fútil, né? Procurando seus próprios interesses. Então Jesus ele cala essas pessoas e faz com que essas pessoas prestem atenção no que é o Evangelho de verdade. E a gente hoje precisa entender o que é o Evangelho de verdade. Nós não podemos entrar nessa neura, nessa competição de querer uma multidão. Sinceramente, nós temos um pequeno grupo aqui na igreja. Eu louvo a Deus pelo grupo que nós temos aqui. Porque não é um grupo que está aqui atrás do espetáculo. Se estivesse, já tinha ido embora, porque todo mundo é a mesma coisa. É a mesma rotina, é lógico. Espiritualmente falando, é uma novidade de vida, é palavra nova, é um tempo novo, renovo. Mas, humanamente falando, se alguém entrar aqui sem Jesus, ela não vai ficar impressionada com nada, impactada com nada aqui, porque nós não fazemos nada de extraordinário. Mas eu quero dizer que no meio desse nada extraordinário, Deus age de forma sobrenatural e transforma as nossas vidas extraordinariamente, além daquilo que nós podemos pensar. Então, a gente percebe esse confronto não é de interesse ou de prioridades, porque nós, muitas vezes, a gente se sente desanimado, triste. De repente, a gente olha para a igreja A, B ou C, nada contra a igreja, que tem multidão de pessoas, mas a minha pergunta é: essa multidão está ao lado de Jesus, fazendo o que Jesus está ordenando, ou eles estão como aquela multidão que estava caminhando com Jesus, mas não estavam fazendo nada? A gente percebe isso, não é? E a gente vê que Jesus ele trata, e ele olha para Bartimeu e traz para Bartimeu essa realidade, que ele tem importância, não é? Ele tem voz, ele não está invisível. Pode estar invisível aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Jesus ele é visto, ele é notado, né? E ele é curado, como a gente conhece o texto, né? Mas também é interessante a gente pensar no relacionamento direto de Jesus com o cego, e ele esquece a multidão e passa a conversar com o cego. Ele faz aquele cego olhar para dentro dele mesmo. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo para aquele cego: como você está interiormente? A gente, desde criança, a gente ouve um conto, uma fábula, né? Que existe um gênio na lâmpada, já viu isso? E se a gente esfregar a lâmpada, né? A gente vai ter 3 desejos. Deus, se eu achasse essa lâmpada, eu ia fazer assim: o meu primeiro desejo é que
você atenda todos os meus desejos. É uma fábula, então eu posso pensar de forma fabulosa. Mas eu fiquei pensando nisso, hoje. Se Deus, ou se Jesus falasse para mim assim, Moisés, o que você quer que eu te faça hoje? Meus irmãos, faça esse exercício. Não é tão simples assim. Pedir para Deus o que a gente quer. Porque o que a gente quer que importa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está encoberto de desejos, de vontades que não importam para o reino de Deus, não importam para você. Então, quando se você perguntar para alguém fora que não conhece Jesus, o que você quer? Nós vamos ouvir várias respostas. Eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso. E assim a gente não precisa nem perguntar, as pessoas elas demonstram isso. Mas alguém que conhece Jesus, nós que conhecemos a Jesus, e pelo fato de nós conhecermos a Jesus, não significa que nós não teremos mais necessidade, não teremos mais desejo no nosso coração. Deus conhece o nosso coração, sabe aquilo que a gente precisa. Mas o nosso desafio é olhar para dentro de nós mesmos, para ver aquilo que realmente nós estamos necessitando hoje, agora, e vem de Deus para nós. Porque Deus não vai nos dar algo que vai nos afastar dele. Deus não vai nos dar algo que não vai ser útil para o reino de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então Ele vai nos afiar, Ele vai nos lapidar, Ele vai nos forjar para o reino. Então qualquer coisa que eu peça, e quando eu peço, significa que está no meu coração, eu estou desejando. E esse desejo muitas vezes está me afastando de Deus. Está me tornando como um da multidão. Aquelas pessoas que estavam de braços cruzados, sem fazer nada, sem se preocupar, sem compaixão, querendo saber o que Jesus iria fazer, e todos aqueles que atrapalhassem o espetáculo que Jesus estava proporcionando, era repreendido. E aí então Jesus vem e começa a conversar com o cego, chama ele para perto de si, e as pessoas elas dizem assim: atende com ânimo. Ele te chamou, levanta. E aí então ele lança de si a capa, ele levanta no salto e vai ter com Jesus. E ele tem diante dele essa pergunta que nós temos diante de nós também. E essa pergunta exige daquele cego uma confirmação ou uma afirmação de fé. Porque até então ele não estava curado. Ele olha para Jesus, ele clama por Jesus, mas diante de Jesus perguntando o que ele quer, o que quer que ele faça. Se fosse outra pessoa, se fosse uma outra pessoa que estivesse passando, que não fosse Jesus, talvez ele olha, eu quero um pedaço de pão, eu quero um pouco de água, eu quero um cobertor. Ele poderia fazer tantos outros pedidos, Porque curar a sua cegueira, nenhuma daquelas pessoas podia curar. O fato é que ele estava diante de Jesus. Isso é importante para nós, nos ensina o quanto nós devemos procurar estar perto de Jesus. Porque se nós nos afastarmos de Jesus, nós vamos pedir aquilo que é importante para nós, mas nós não vamos receber. Nós vamos receber aquilo que o homem, que o ser humano pode dar. E o ser humano pode dar coisas importantes, não estou dizendo que não. O ser humano pode dar um abraço, o ser humano pode dar uma palavra de carinho, de ânimo, uma palavra de pensamento positivo, pode dar uma palavra de esperança, pode dar, Mas quem de fato vai realizar isso é Jesus. E aí então o cego, Bartimeu, ele olha para Jesus e ele responde, Ele diz assim: mestre, que eu torne a ver. Sabe o que me chama a atenção? Bartimeu, ele não era cego, ele se tornou cego. O texto não diz, mas provavelmente pela tradução e pela lógica, a gente raciocina, se ele diz que eu torno a ver, então a gente só torna a fazer alguma coisa quando a gente já fez alguma vez. E às vezes a gente tem umas perguntas que são capciosas. Imagina alguém perguntando para outro assim: olha,
Você já traiu sua mulher? Essa é uma pergunta. A pessoa fala, lógico que não. Óbvio que não. Mas se a pessoa pergunta, você continua traindo sua mulher? A resposta pode ser lógico que não, mas vai gerar um nó na cabeça da pessoa. Por que ele está fazendo essa pergunta? Então, quando ele diz, mestre, que eu torne a ver, significa que Bartimeu, ele não era cego. Em algum momento da sua vida, ele se tornou cego. Bartimeu tinha uma vida normal, tinha uma vida comum, de um outro cidadão qualquer. Talvez tinha família, talvez tinha filhos, esposa, a gente não sabe. Mas aquilo que era o motivo para ele desanimar e desistir foi o que trouxe a ele o que muita gente que enxerga não conseguiu. Porque aquela multidão que estava ali, que enxergava fisicamente, não conseguiam enxergar Jesus como cego, depois de curado, conseguiu enxergar. Ou seja, nós só vamos conseguir enxergar o que Deus fez, faz, está fazendo e há de fazer em nós e através de nós, se depois que nós formos curados. E a nossa cegueira, ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, ela pode ser social. A nossa cegueira, ela pode ser de tantas formas, mas o que alegra o meu coração é saber que não importa qual seja a cegueira ou qual seja a enfermidade, Jesus tem autoridade para curar todas elas. E quando a gente olha para Bartimeu, ele diz, mestre, que eu torne a ver. E aqui, esse que eu torne a ver, ele gera em Jesus a convicção de que ele estava sendo sincero e que ele acreditava, ele cria que Jesus poderia curar. Então, Jesus diz, vai, a tua fé salvou. E aqui é interessante a gente pensar. Jesus não disse, você está curado, a partir de agora você está curado, ou vai para a cidade e no meio do caminho você vai ser curado. Em nenhum momento Jesus disse, você está curado. Sabe por quê? Porque a cura não é causa, a cura é consequência. A cura, o agir de Deus na nossa vida não é causa. Eu não busco a Deus para ser curado, eu não busco a Deus para ser abençoado, eu não busco a Deus para ser próspero, eu não busco a Deus para minha família ter coisas, ter bens, eu não busco a Deus para resolver os problemas. Isso é consequência da minha fé, da nossa fé em Jesus. E quando Jesus diz, vai, que a tua fé te salvou, essa consequência e essa fé, não é, deu a ele a possibilidade de ser curado. O texto diz que ele imediatamente tornou. Ou seja, quando ele se coloca diante de Jesus, abre o seu coração e expõe a sua necessidade no meio da multidão. Ou seja, ele não tinha vergonha de estar no meio daquela multidão, falando com Jesus e expondo o seu problema. E às vezes a gente fica preocupado, né? Como que a gente vai falar, como a gente vai agir. Eu não posso demonstrar que eu sou fraco, eu não posso demonstrar que eu sou doente, eu não posso demonstrar que eu estou triste, eu não posso demonstrar que eu estou de luto, eu não posso demonstrar que eu estou ansioso, eu não posso demonstrar que eu estou deprimido. E aí a gente pode, eu não posso demonstrar aí, uma lista muito grande. E aí Jesus vem e fala, não, você pode sim. Na verdade, é o que eu quero. Jesus está dizendo para nós, o que eu quero é que você diga assim, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando dessa cura, eu estou precisando desse milagre na minha vida. E como consequência, o texto diz que imediatamente ele tornou a ver. E quando ele torna a ver, isso gera no coração dele uma direção, uma prioridade. O texto diz que ele seguia a Jesus
estrada fora. E essa lição para nós é importantíssima. Quando eu digo que Jesus é causa e a cura é consequência, nós temos propósitos na nossa vida. Nós temos causas na nossa vida. Aliás, é muito comum as pessoas defenderem causas, né? Ou vivendo a partir de causa, a partir de propósito, a partir de ideais. Né? Aqui o ideal de vida, o propósito de vida daquele que se tornou um ex-servo foi andar com Jesus. Ele andava e seguia Jesus e estava na estrada fora. Já não mais como servo, já não mais clamando, provavelmente testemunhando o milagre que Jesus fez na vida dele. Isso é muito importante para nós, porque nós temos dificuldade, às vezes, de testemunhar aquilo que Deus faz. Nós somos muito afiados na nossa língua, nós, eu falo ser humano, para apontar erros, né, para criticar pessoas, né, ou para se autocriticar também, se autoflagelar. Né. Mas nós precisamos entender, né, que a nossa vida é uma testemunha viva daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer. E eu sempre repito isso. Muitas vezes nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Se Bartimeu fosse ver Jesus a partir daquela multidão, ele continuaria cego. Se Bartimeu fosse olhar para Jesus e definir Jesus a partir daquela multidão, ele iria dizer que Jesus, ele ia pensar que Jesus é egoísta, que Jesus é insensível, né? Que Jesus ele só está querendo ser famoso, só está querendo atrair a multidão. E é exatamente isso que acontece quando nós não temos Jesus como prioridade. Dificilmente você vai encontrar alguém sem propósito. Todos nós temos um propósito, ou vários propósitos. Né? Mas se nós não estamos seguindo a Jesus, e Jesus, ele, na nossa vida, assim como ele fez com Bartimeu, ele quer nos curar, né, como consequência de uma vida com ele, para a gente caminhar com ele. Quantas vezes a gente não encontra pessoas que no passado foram tremendamente abençoadas por Deus, tremendamente usadas por Deus, oravam, cantavam, tinham compromisso com Deus, com a igreja, com a palavra, tinha prazer de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas no passado, assim, me assustam, de 10 pessoas que você vai na rua para conversar, 7 ou 8 vão falar que se não frequentam a igreja, já frequentam um dia. Essa é a nossa realidade hoje. Ou vão falar que estão em Jesus, mas não precisam de uma igreja, desigrejados. Né? A gente vai encontrar pessoas que estão desanimadas, estão frustradas, porque dentro da igreja, onde nós somos seres humanos, existem problemas e eles precisam ser resolvidos, mas muitas vezes esse problema machuca as pessoas e as pessoas saem da igreja. A gente estava falando agora há pouco, né, estava falando do Tegreg, a respeito do Jardim Popular, uma igreja que nos anos 90 era igreja. E de repente não existe mais. Por quê? Porque o diabo veio, arrebatou todo mundo, porque o inimigo ele pulverizou as pessoas. Não. Provavelmente, e aí eu lembro de um canto que diz uma centelha só com um grande fogo. Uma palavrinha, uma palavra, uma atitude desse tamanho que a gente tem com alguém e a gente não resolve, pode se transformar numa grande fogueira, num grande incêndio. E esse incêndio pode destruir relacionamentos, né? Pode destruir propósitos. E assim, Jesus, na nossa vida, ele quer fazer exatamente o contrário disso. Né? Se aparecer alguma dificuldade, algum problema, assim como o cego esquece a multidão. Né? Ele provavelmente estava indignado também, né? E ele provavelmente falou assim: se eu estivesse vendo, eu ia bater em você. Você que fica falando para não ir para perto de Jesus, se eu enxergasse, ia ver o que apanha. Vai levar um pude, vai levar uma pisa.
Eu imagino que passava na cabeça dele coisa assim, ou seja, ele estava nervoso, né? Ficava bravo com as pessoas, desanimado. Né? Ele não quis saber nada disso. Quando ele começa a gritar, falar o nome de Jesus, clamar por Jesus, a multidão desaparece. Ou seja, quando Jesus é prioridade na nossa vida, as outras coisas ficam para trás. Jesus não deixa perto de nós é que aproximamos. Jesus quer cada vez mais distância. Quando nós temos um encontro com Jesus e somos curados e passamos a caminhar com Ele, Ele quer que a gente tenha cada vez mais distância do pecado. Ele quer que a gente tenha mais distância do egoísmo, do individualismo, da ganância. Ele quer que a gente tenha cada vez mais distância da mesquinhez, da mentira. Ele quer que a gente seja cada vez mais longe dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas podem nos afastar dele. E Deus quer nos atrair para Ele. Mas para eu ser atraído por Jesus, eu preciso me libertar. Aqui nós encontramos um cego que se livrou, ou se libertou, não só da cegueira espiritual, mas ele passou a seguir a Jesus, entendendo que a partir daquele momento a vida dele era diferente do que era antes. Ele era cego, agora está vendo. E nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos entender isso. A nossa vida que passou já não serve mais, já não faz parte da minha história, já não tem mais autoridade nem influência sobre a minha vida. E daí que ele era cego, ele não é mais. O que era motivo de vergonha agora é motivo de testemunho. Se o inimigo queria envergonhar ele está envergonhando o inimigo, glorificando a Deus com a sua vida. E às vezes as pessoas que encontravam, imagina alguém encontrando com ele de costas, ela até nem aí ceguinho, ele olhar no olho da pessoa e falar, não sou mais cego. Jesus me curou. As pessoas podem olhar para nós e ver em nós aquilo que nós éramos. E aí vão tomar um susto quando perceberem que nós já não somos mais o que nós éramos. Agora o pior é quando nós continuamos com as mesmas práticas e ainda falamos que somos de Jesus. Queremos enriquecer, queremos enganar, queremos espetáculo e falamos que somos de Jesus. Falar é fácil, até o papagaio. É difícil viver essa palavra. E esse cego de Jericó, o Bartimeu, ele nos ensina exatamente isso. Né? E eu lembro do apóstolo Paulo falando, esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo rumo ao prêmio da soberana vocação. E o prêmio da soberana vocação que Paulo está falando não está nessa terra, está na eternidade. Quero fazer uma pergunta para você, para que você venha responder aqui no altar. O que você quer que Jesus faça hoje? Em você, ou através de você, para alguém? Talvez você esteja pedindo uma direção de Deus. O que você quer? O que quer que Deus faça? Vamos vir aqui voltar para a gente orar. Talvez no passado esteja rondando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Talvez uma pessoa, uma situação, uma desavença estão nos prendendo ao passado. Jesus, Ele sabe obviamente o que nós precisamos. Jesus sabia que Bartimeu queria ser curado, mas ainda assim ele perguntou: o que queres que eu te faça? Cuidado com a tua pergunta. Eu sempre digo, cuidado com o que você quer. Pode ser que Deus responda e faça tudo o que você está pedindo. Cuidado. Se você tem um desejo no coração e quer que Deus haja, saiba que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser testemunho. Vai ter sobre você a responsabilidade de falar de Deus fez. Vamos orar. Feche os seus olhos e eu quero que você ore também, coloque diante de Deus e peça ao Senhor. Responda essa pergunta para Deus agora, não precisa ser voz altiva, mas responda nessa noite aquilo que você quer que o Senhor faça na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai,
Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estar na tua presença e no teu alcance. Te agradecemos, ó Deus, por essas portas que se abrem, Senhor, porque nós sabemos que é desejo do teu coração, Pai, curar, libertar as pessoas, ó Deus, mas acima de tudo, Senhor, santificar, ó Deus, aqueles que te conhecem, Senhor, mas ainda, Senhor, não sentiram o desejo, Pai, não sentiram a tua presença como o Senhor espera, Senhor, como o Senhor está disposto, Senhor, a se tornar presente na vida das pessoas, Pai. E nós, Deus, que estamos aqui, sabemos, Deus, que não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua presença, a tua face, buscando a tua direção, a tua palavra, Senhor, para podermos saber o que nós vamos fazer, Deus, o que o Senhor espera de nós. Mas tanto nós abrimos o nosso coração agora, Senhor, e colocamos diante do Senhor aquilo que é desejo do nosso coração. Mas também queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a disposição do reino, Senhor. Meu Deus, assim como Isaías, nós precisamos falar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade na minha casa, no meu trabalho, Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor possa preencher o vazio, que o Senhor possa, Deus, nos libertar de fato do pecado, do passado, Senhor, das lembranças, Deus, das setas do inimigo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda a seta do inimigo, Senhor, que é lançada contra nós, contra a tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra. Pai, setas, ó Deus, que tentam nos ferir, tentam nos impedir, ó Deus, de viver o melhor que o Senhor tem para nós, ó Deus, de falar, Pai, do amor de Jesus, falar do Evangelho, falar, ó Deus, da maravilhosa graça do Senhor sobre nós, falar da salvação que temos em Cristo Jesus, falar do reino dos céus que o Senhor está preparando para nós, falar da eternidade, Senhor, para aqueles aqui, ó Deus, imagine, Senhor, e pensem, Senhor, que a vida se encerra aqui. Senhor, nós temos tantos desafios, Pai, nós, ó Deus, como um pequeno grupo que somos, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos viver com excelência na tua presença, Pai, fazer o melhor, ó Deus, daquilo que nós podemos, Pai, para, ó Deus, a tua palavra, alcançá-los, primeiramente a nós, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor. Queremos viver essa prioridade. Queremos viver buscando a tua face. Queremos viver, ó Deus, brigando, Senhor, lutando contra o pecado, Senhor. Lutando, Senhor, nos esforçando, Pai, para estar na tua presença. Senhor, muitas vezes é mais fácil ficar dormindo até mais tarde, Senhor. Mais fácil ficar em casa, Senhor, estar aqui na tua casa. Nós sabemos disso, Pai, mas que o Senhor nos ajude a lutar contra isso, Senhor. Pai, nos dê ânimo, Senhor, nos dê autoridade, ousadia, Senhor, para repreender primeiro em nós, Deus, aquilo que impede o teu agir, Deus, e a partir de nós, ter autoridade, Senhor, para repreender naqueles, Deus, que estão à nossa volta, precisando, Senhor, de cura, de libertação, de restauração, de reconciliação, Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançar as famílias, Deus, que estão à nossa volta, Senhor, que elas possam sentir a tua presença, Pai, e serem curadas, Deus, corpo, alma, espírito, Senhor, e estar na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Continua falando no nosso coração, que nós possamos continuar com esse desejo de te buscar incessantemente, Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa de lado, que o Senhor nos ama, Senhor, o teu amor é tão profundo, é tão intenso, Senhor, Pai, que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos medir, Pai, que nós possamos sentir este amor, Pai, que nós possamos nos sentir amados pelo Senhor, importantes para o Senhor, Pai, não mimados, Deus, não é nada disso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentir, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que é o Pai que cuida dos filhos, ó Deus. Por isso, Senhor, muitas vezes nós somos repreendidos, ó Deus, nós somos, ó Deus, chamados, ó Deus, para ganhar a rota, Senhor. Pai, nós também pedimos o conforto, o consolo, e a direção, e a luz, Pai, que só o Senhor pode dar na nossa vida. Pai, nos abençoe, Pai, derrama a tua bênção sobre nós. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Louvado seja o teu nome. Glória a Deus.